Chegamos, irmãs, mais uma vez aqui para o terceiro ponto. E aqui nós estamos diante do terceiro ponto. A bênção de Deus excede o pensamento humano. Em sua audaciosa intercessão em favor da igreja, o apóstolo ensina que Deus é capaz de fazer muito além do que pedimos e que o Eterno deve ser glorificado para sempre. Primeiro subtópico: a dimensão das bênçãos divinas. Ao concluir a ousada oração, Paulo lembra de que a magnitude do poder de Deus é capaz de fazer muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos. Isso indica que o que Deus pode fazer ultrapassa em muitos nossos melhores anseios e desejos. Quer dizer que a mente humana é incapaz de alcançar a dimensão da bênção divina. Nesse sentido, Paulo declara que as coisas que sequer subir ao coração do homem são as que Deus preparou para os que o amam. Essa instrução mostra que os pensamentos do Senhor são muito mais altos do que os nossos pensamentos. Desde o princípio, a gente vem notando que Paulo está aqui se referindo à salvação, irmãs, né? Esse Deus é capaz de nos dar além daquilo que pedimos e pensamos, né? Em nenhum momento passou pela mente dos gentios que eles seriam capazes, né? Iriam encontrar em Deus a chance, né? O convite para participar das bênçãos que os judeus eram participantes, né? Então, não passou na mente, no coração. Eles não seriam capazes de imaginar, até porque esse mistério foi revelado a eles, né? Depois que Jesus veio e os judeus o rejeitaram. Então isso era algo que estava vedado a não acontecer, entendeu? Por quê? Porque era algo que estava dedicado, estava separado para os judeus. Então, quando o apóstolo Paulo diz que a mente humana é incapaz de alcançar a dimensão das bênçãos divinas, nesse sentido, Paulo declara que as coisas sequer subiram ao coração do homem, né? Jamais o homem imaginou que poderia alcançar essa tão maravilhosa bênção de Deus, né? Então, vamos aqui ao Efésios 3:6, irmãs. Aliás, 3:16. 3:16, viu? De Efésios. Que diz assim: para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior. Era algo aqui que Paulo já falou, né, a respeito desse versículo. Era algo que precisava surgir no nosso interior, porque ainda que Deus, como foi falado, né, como Paulo revelou o mistério, o convite para os gentios de salvação, eles precisavam também ter no seu coração a crença, eles crerem, né, que realmente, porque aqui muitos crerem e muitos não creem, irmãs, exatamente porque não tem em si, no seu coração, a capacidade de acreditar que essa bênção tão grande é capaz de lhe alcançar. Por quê? Porque a gente só consegue ver o pecado, que é muito grande. Nós somos pecadores, que somos incapazes de ser perdoados, né? Então, isso era algo que precisava ocupar a mente, o coração. Algo que aquilo que nosso coração nem imaginou que pudesse acontecer, Deus é capaz de fazer muito mais do que isso, né? Algo que era dedicado aos judeus, então passou a ser dos gentios também, né? Segundo subtópico: o convite para a adoração. Paulo encerra esse capítulo com o convite de adoração a Deus, cuja glória é devida na igreja por Jesus Cristo em todas as gerações. A conclusão paulina não poderia ter sido diferente nos versículos anteriores. Ele discorreu acerca da boa nova do mistério revelado, né? É um mistério chegando aí de novo. Das muitíssimas riquezas de Cristo conferidas à igreja, da grandeza do poder de Deus
e da infinitude do amor de todas as bênçãos divinas que excedem a compreensão humana. Além dessas e das demais bênçãos, a única coisa a ser acrescentada era o louvor, né, ao Senhor Deus, detentor de tamanhos dádivas, né? Então, Paulo convidou a igreja a meditar, né? Convidou a igreja a verificar as bênçãos que tinha sido estendida até os judeus que não eram para ser participantes, né? Vamos ver aí Efésios 3:21. Efésios 3:21 diz assim: a esse glória na igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todos sempre. Todas as gerações deveriam estar glorificando a Deus pela bênção alcançada, né? Ter um direito adquirido que não estava reservado para você e nem para mim. Esse direito adquirido por Jesus Cristo na cruz do Calvário se estendeu até a nós. Lembra daquela barreira, né? Aquele muro que tinha 13 placas, né? Com muitas proibições, né? Então, essa foi uma bênção que nos alcançou. Então, nós não tínhamos acesso e agora nós temos acesso. O apóstolo Paulo, ele sempre nos lembra, irmãos, de que nós fomos chamados a viver uma vida diferente, né? Nós fomos chamados a viver para adorar, para render graças ao Senhor, para cantar louvores. E hoje o que nós vemos muitas vezes na igreja, pessoas tristes, angustiadas. Parece que aquilo que Jesus fez para nós tornou-se comum. É algo que deveria acontecer mesmo e pronto. Não é nada disso, irmãs. Foi pela graça, foi um favor que nós não merecíamos, né? A graça é interessante. O que é graça, irmãs? É algo que nós não merecíamos. Em Roma, né? Quando um rei, ele estava nos seus aposentos ali, com um juiz, quem quer que seja, e um assessor daquela autoridade, vamos dizer autoridade, né? Um assessor daquela autoridade tinha uma pessoa e ele gostaria de trazê-lo para uma audiência. Então, o que eles faziam? O assessor entrava na sala onde aquela autoridade estava e pedia um favor para que aquela pessoa recebesse aquele seu amigo, digamos assim, né? Seu parente, quem sabe. Então, o que acontecia? A autoridade dizia para ele, mande entrar. Então, era permitida a entrada daquela pessoa para aquela audiência com aquela autoridade. Então, foi essa barreira que Deus foi quebrada, que Jesus, quando ele vai para a cruz do Calvário, então ele vai como nosso assessor, como assessor de Deus, né? E vai levando o nosso pedido, vai levando o nosso pedido de rompimento de barreira. Então, nesse momento que ele vai dar a ordem de que realmente nós podemos entrar. Então, isso é coisa que nós precisamos nos lembrar com alegria, né? Com satisfação, com gozo na nossa alma. Não achar que isso foi uma coisa comum, que Jesus foi lá porque quis e acabou. Não, não foi isso. Ele foi por misericórdia a mim e a você, tá certo? Terceiro subtópico, a glória devida a Deus. Finalmente, Paulo prossegue a ensinar que Deus deve ser glorificado na igreja e em Cristo. Quer dizer que os altos atos de louvar e glorificar a Deus fazem parte dos propósitos da instituição da igreja. A igreja nunca terá glória em si mesma, pois toda glória é exclusivamente tributada para Deus por intermédio da obra de Cristo. Em sua oração, o apóstolo anela que essa postura de adoração e exaltação a Cristo perdure por todas as gerações e enfatiza seu pedido com a frase:
para todo sempre, o que significa que deve ser praticado por todos os crentes e para sempre, né? Então, irmãs, essa glória devida a Deus não somente nós devemos fazer quando estamos na igreja, não. Quando estamos por posse de um microfone, louvando a Deus, não. Devemos louvar ao Senhor nas nossas atitudes, né? Devemos louvar ao Senhor no nosso dia a dia, né? Nas lutas, nos trabalhos, nas dificuldades, né? Então, irmãs, que nós não sejamos ingratos, né? Que não venhamos nos acostumar com a salvação. A salvação não é algo que nós temos que nos acostumar, não. Nós temos que sempre lembrar que a salvação das nossas almas foi algo assim muito maravilhoso. Foi não, é algo muito maravilhoso. E nós devemos isso ao Senhor. E que tomemos, irmãs, cuidado, para que não deixemos de ser habitados por Cristo, né? Cuidado com esse movimento. Lembra o movimento lá? Aqui somos nós, aqui é Jesus. Então esse movimento precisa acabar. Eu peco, volto, peço perdão. Peco, volto, peço perdão. Então esse movimento ele precisa ser banido da nossa vida, né? Que Deus em Cristo nos abençoe e nos ajude, continue nos ajudando para que possamos vencer, né, irmãs, essa fase tão difícil da vida. Que nós não... Foi algo que nunca passou pela nossa mente, né? Pela nossa cabeça que ia acontecer algo dessa natureza. Mas nós estamos aqui. Irmãs, em nenhum momento da minha vida, eu louvo a Deus por isso. Eu tive essa pandemia, é bem verdade que a gente, claro, nós somos humanos, né? Temos que ter os cuidados necessários. Temos que realmente ter medo, porque faz medo, porque não é brincadeira. Mas eu louvo a Deus, porque a igreja que se reúne toda semana lá no templo, eu acredito que essa igreja está com a mesma firmeza em casa. Porque se a tua firmeza, se a minha firmeza em Cristo for somente no templo, irmãs, eu lamento dizer, a salvação está longe de nós. Mas eu louvo a Deus pela minha e pela tua vida, porque os templos estão fechados, mas nós estamos aqui, né? A igreja está orando, a igreja está louvando, a igreja está estudando, né? É bem verdade que com relação ao estudo eu sinto assim uma decadência muito grande. Porque, irmãs, esse é um vídeo. Mas esse é um vídeo aula, né? Você tem condição de aprender nessa videoaula. Você tem um grupo aberto de WhatsApp que te dá direito de tu entrar com perguntas, tu ajudar, entendeu? Só que a participação tá pequena, tá muito fraca. E isso causa um certo desânimo, né? Isso é muito ruim para nós. Eu não tô com desabafo, irmãs. Eu quero só ajudar as irmãs, porque eu preciso também da ajuda das irmãs. Nós precisamos, né? Eu e o irmão Eudin, a gente fica feliz não com os elogios, porque eu já disse para as irmãs, né? Isso não nos fortalece, elogio não nos fortalece, mas que a gente veja que as irmãs estão participando, né? Então, foi muito triste, assim, na última aula, acho que 2 ou 3 irmãs se manifestaram, né? Que deixaram transparecer que realmente viram o vídeo, entendeu? Que compreenderam. E nós temos mais de 30 irmãs nesse grupo, né? Mas, irmãs, eu louvo a Deus pela tua vida. Diante de Deus eu te digo, eu louvo a Deus pela tua vida, porque o Senhor tem despertado em você para participar. Então, seja abençoada nessa noite, eu abençoo a todas as irmãs, viu? Então, que Deus em Cristo nos abençoe, fiquem com Deus e estaremos aqui no próximo encontro. Um cheiro grandão.